Olá, me chamo Jefferson e essa é a segunda vez que eu estou aparecendo aqui, ok? Essa aula é uma aula de revisão, então eu acho que talvez vocês se lembrem de força e a gente vai estar revisando um pouco os conceitos de força, ok? E a gente vai hoje revisar a força em quatro momentos. O primeiro momento vai ser uma força constante, o segundo momento vai ser uma força variável. O terceiro momento vai ser duas forças constantes, contrárias e de mesmo modo. O quarto momento e o último vai ser duas ou mais forças constantes não equilibradas. Então, comigo hoje, vocês vão ver uma força constante, ok? Então, bora lá ver uma força constante. Eu vou começar aqui problematizando com uma pergunta. Se a força resultante sobre um corpo em movimento de forma repentina é anulada, o que acontece com esse corpo? Vamos pensar um pouco. Nossa, professor, nem entendi a pergunta. Então, vamos ler novamente. Se a força resultante, então tem uma força resultante, sobre um corpo em movimento, esse corpo está em movimento. Lembre-se, ele está em movimento. De forma repentina é anulada. Deixou de existir minha força. O que acontece com esse corpo? É uma pergunta um pouquinho difícil, professor. Então, hoje a gente vai ver alguns conceitos um pouco mais básicos para poder responder essa pergunta. Bora lá então? Quando apenas uma força é exercida sobre um corpo, ocorre um movimento acelerado na direção dessa força. Eu tirei do livro, na página 61, e também, se vocês quiserem acompanhar, depois as figuras vão estar na página 62. Vocês podem acompanhar pelo livro. Desculpa, eu vou ler novamente. É sempre bom a gente reler o que as frases para entender bem. Então, quando apenas uma força, tem só uma força, é exercida sobre um corpo, ocorre um movimento acelerado na direção dessa força. O que isso está nos dizendo? Está dizendo que a força tem direção, então é um vetor, ok? E ela vai causar um movimento acelerado, ou seja, ela vai causar aceleração. Essa aceleração também é um vetor. E ela vai ter a mesma direção que a força. Relembrando que vetor tem módulo, sentido e direção. Então, aqui a gente tem força um vetor, aceleração um vetor. E a direção da nossa força vai indicar a direção da nossa aceleração. E o que significa ter aceleração? Então, aceleração significa que após um intervalo de tempo, nossa velocidade vai ser modificada. Notem que se a nossa aceleração for positiva, o tempo não tem como ser negativo. O tempo não tem como ser negativo. Aceleração significa que depois de um certo intervalo de tempo, nossa velocidade vai ser modificada. O tempo não tem como ser negativo. Se a nossa aceleração for positiva, isso significa que a velocidade final vai ser maior que a velocidade inicial. Isso significa que a velocidade aumentou. E se a nossa aceleração for negativa, a velocidade final vai ser menor que a velocidade inicial. Logo, nossa velocidade diminuiu. Então, se nós temos uma velocidade, a aceleração positiva, nossa velocidade aumenta. Se a gente tem uma aceleração negativa, nossa velocidade diminui. Então, aceleração significa que após um certo intervalo de tempo, nossa velocidade é modificada. Vamos agora para as figuras do livro. Então, estamos aqui na figura 1. O que vocês veem na figura 1?
Ah, eu vejo várias bolinhas. Olha, pode ser, não está errado. Vocês também poderiam dizer que é uma bolinha e aí foram tirando fotos dela caindo. Pode ser também. Depois foram tirando sucessivas fotos até ela cair totalmente. Pode ser? Poderia dizer que é uma bolinha sendo jogada para cima? Será que poderia? Poderia. Também poderia ser esse exemplo. Mas o que a gente vai ficar focado agora é uma bolinha que está caindo, porque isso é um exemplo de queda livre, ok? E qual que é a força presente nesse caso? Força presente é a nossa força gravitacional. E sempre que a gente vê força, a gente tem que perguntar qual que é a direção. E a direção aponta para baixo, a força gravitacional aponta para o centro da Terra, ok? E uma pergunta interessante de se fazer aqui é por que o espaçamento entre a bolinha, né, em diferentes tempos, está aumentando? Por quê? Eu vou eu vou falar um pouco disso. Deixei um espaço somente para falar disso. Então vamos lá. Vamos primeiro fazer uma suposição. Vamos supor que a velocidade inicial é zero. Agora vamos fazer outra suposição. Vamos supor que a aceleração gravitacional é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Com essas duas suposições, a gente descobre, na verdade, né, que após um segundo, a nossa velocidade vai ser de 9,8 metros por segundo, porque a velocidade vai ser a aceleração vezes o tempo, e como a gente tem o tempo aqui que é 1 e a aceleração que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, então na foto número 1 a gente vai ter que a velocidade é 9,8 metros por segundo. Após 2 segundos, a gente vai ter que a nossa velocidade vai ser 19,6 metros por segundo. Mas, professor, o que isso tem a ver com o espaçamento das bolinhas? Então, notem que na primeira foto a velocidade era zero e na segunda já é 9,8 metros por segundo. Então a nossa bolinha está muito mais veloz. Na terceira foto, ela está mais veloz ainda, 19,6 metros por segundo. E ela vai ganhar cada vez mais velocidade. E se a gente lembrar lá de Deus vê tudo, ok? D igual a V vezes o tempo. O deslocamento ele vai aumentar conforme a velocidade aumenta. Então, o deslocamento dessa bolinha aqui que tem uma velocidade maior vai ser maior no mesmo período de tempo. Por isso que o espaçamento vai aumentando. Ok? E a velocidade aumentaria enquanto houvesse a aceleração gravitacional. Perfeito? Podemos prosseguir para a segunda figura. Aqui eu só coloquei os valores de todas as velocidades e coloquei a direção dos vetores aqui. Da força gravitacional vai ser para baixo. Se a força gravitacional é para baixo, então a aceleração também vai ser para baixo. E a nossa velocidade aqui é para baixo. Ok? Bom, o que a gente tem nessa segunda figura? Bom, vocês poderiam dizer, professor, tem um menino aqui, ele tá com uma bolinha e ele arremessou ela para cima. Perfeito? É isso aí que eu ia querer ouvir.
E tem 3 pontos, professor. Ponto A, ponto B e o ponto C. Perfeito. Continua assim. Notem que do ponto B para o ponto B para o ponto C, a gente vai ter uma queda livre. Então foi o exemplo que eu acabei de explicar. Eu não vou me deter muito tempo nesse exemplo. Então vamos ver do ponto A até o B e vamos ver um pouquinho especificamente o ponto B. Ah, porque o ponto B, professor? O que ele tem de especial? No ponto B, a gente vai descobrir que a velocidade vai ser igual a zero. E uma pergunta interessante de fazer é que se a gente tem a velocidade igual a zero, a força gravitacional vai deixar de ser exercida sobre a bolinha no momento em que a velocidade é igual a zero? E a resposta é não. Não, de jeito nenhum, professor. Por quê? Porque a força é proporcional à aceleração e não à velocidade. Tomem cuidado, não confundam velocidade com aceleração. Aceleração é uma coisa, velocidade é outra. E a força, ela é proporcional à aceleração e não à velocidade. Tomem cuidado, isso pode ser um pega-ratão. Ok? E agora vamos ver então do ponto A até o B e depois vamos dar uma olhada superficial do ponto B para o C só para revisão. Ok? Então vamos lá. Do ponto A para o B. A gente vai ter o menino jogando a bolinha para cima, né? Então aqui está a nossa bolinha. E ela vai ter uma velocidade para cima, já que ela foi jogada para cima. E eu vou chamar essa velocidade de V0. No entanto, a aceleração gravitacional ela aponta para baixo, como a gente já falou antes. E como a aceleração está contra o movimento da nossa bolinha, a gente considera que a aceleração gravitacional, nesse caso, é negativa. Ela está diminuindo a nossa velocidade. Notem que depois de um segundo, a nossa velocidade da nossa bolinha vai ser a velocidade anterior, né, a velocidade inicial dela, menos a aceleração gravitacional. Aqui está embutido o tempo de um segundo, porque velocidade seria a aceleração vezes o tempo. Então, notem que a cada segundo a gente perde 9,8 metros por segundo. E a próxima vai perder mais 9,8, mas não da primeira, da anterior. Notem, ó, da anterior, V1. E na próxima foto, ela vai ser a velocidade da anterior, menos 9,8. Na próxima foto, vai ser a velocidade da anterior, menos 9,8. Na próxima, vai ser a velocidade da anterior, menos 9,8. Aqui eu coloquei só para vocês verem como seria a comparação entre V0. Notem que eu diminuiria a aceleração 5 vezes, porque passou 5 momentos, ok? E aqui, qual que é a velocidade nesse momento? Notem que a velocidade foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Inclusive, o espaçamento entre as bolinhas está diminuindo, porque a velocidade está diminuindo. Ela foi diminuindo, diminuindo, até chegar em zero. Tem um momento que a velocidade vai chegar em zero, porque a aceleração está contrária ao movimento. E nesse momento é o nosso ponto B, ok? E nesse momento a nossa aceleração, a nossa bolinha vai deixar de subir, porque ela estava subindo até agora, e vai começar a descer. E aí a gente vai do ponto B para o C. Então, do ponto B para o C, a gente tem um exemplo de queda livre. Eu só peguei o que a gente acabou de ver. A gente vai ter
uma força gravitacional apontando para baixo, a aceleração gravitacional apontando para baixo e a velocidade apontando para baixo. Então a bolinha só vai descer cada vez mais rápida, cada vez mais veloz. Ok? Podemos ir para a próxima figura? Então vamos lá. Próxima figura é um projétil disparado horizontalmente. E a gente vai ter duas esferas. Uma que vai ser disparada horizontalmente e outra que não vai ter disparo algum. As duas vão sair no mesmo momento. E a pergunta interessante aqui é: qual delas vai chegar primeiro ao chão? E aí, o que você acha? Que é a disparada horizontalmente ou a que não é disparada? E a resposta é nenhuma das duas. Você poderia ter respondido: é a disparada horizontalmente. Ou, é a que foi simplesmente largada. Mas não é nenhuma dessas duas respostas. A resposta correta é que as duas vão chegar ao mesmo momento. Se essa figura estiver muito ruim aqui nos slides, você pode olhar lá no livro, mas notem que aqui a gente tem várias fotos. E aqui está a nossa bolinha disparada horizontalmente, e aqui está a nossa bolinha, a esfera simplesmente abandonada. E notem que depois de um certo intervalo de tempo, as duas estão na mesma altura. Se fosse um eixo Y aqui, eu diria que no mesmo ponto do eixo Y. E por que isso acontece? Bom, isso acontece porque as duas vão ter a mesma aceleração. As duas têm aceleração gravitacional e as duas vão ter a mesma aceleração e vão ser soltadas no mesmo tempo. Então as duas vão chegar ao mesmo tempo no chão. Mas professor, por que uma chega tão distante da outra? Porque uma teve um deslocamento no eixo X. Como ela foi disparada no eixo X, que eu estou chamando esse daqui de eixo X, como ela foi disparada horizontalmente, ela vai ter uma velocidade constante, porque não tem aceleração, na horizontal, no eixo X, e por isso que ela cai tão longe. E na outra esfera, a velocidade dela no eixo X é igual a zero. No entanto, lembrem-se que elas vão chegar ao mesmo tempo no chão pelo fato de terem a mesma aceleração no eixo Y, que é a aceleração gravitacional. Ok? Vamos para o próximo exemplo? Então, agora a gente tem um projétil disparado obliquamente. E a pergunta interessante aqui é se esse projétil aqui, sendo largado ao mesmo tempo que esse daqui, né? As duas esferas sendo largadas ao mesmo tempo, será que o projétil vai atingir a outra esfera? Lembrem-se que quando a gente disparar esse projétil, ele vai ter a força peso e essa daqui também tem a força peso. E como as duas vão ter a mesma aceleração, porque as duas têm a mesma força, elas vão acabar se encontrando, ok? Se houvesse duas forças distintas, aí a gente poderia se preocupar e talvez dizer que as duas não se encontrassem. Mas é a mesma força com a mesma aceleração, ok? Mas professor, e se não tivesse a força-peso? O que aconteceria? Vamos olhar para o nosso projétil. Se não tivesse a força-peso, nenhuma das duas iria cair, correto?
Notem que o projétil ele está apontando diretamente para outra esfera, tem uma linha tracejada aqui. Se não tivesse a força peso, nenhuma das duas ia ter uma aceleração para baixo, logo nenhuma das duas iria cair. E as duas iriam se atingir da mesma forma, porque tem uma linha traçada aqui onde o projétil atinge a outra esfera. Ok? Perfeito? Podemos ir para a próxima figura. Então vamos para a última figura, que é plano inclinado. E como vocês podem perceber, tem a força normal e tem a força peso. E aí, você poderia dizer, professor, tá errado isso aí. Você disse que a aula era sobre uma força constante. E eu já vi duas forças. Eu não vou prestar atenção. Calma, calma que eu já vou explicar. Porque esse é um exemplo de uma força constante. Então, vamos fazer duas perguntas. Há mais de uma força envolvida nesse exemplo? E como a gente vai saber decompor a força peso? Porque a gente está vendo aqui que tem P cosseno de θ e P seno de θ. Então vamos lá. Há mais de uma força envolvida nesse exemplo? Será que há? Então, até agora eu não tinha falado em força resultante, porque a nossa força resultante sempre era a nossa força gravitacional. Mas aqui faz sentido eu falar em força resultante. Por que faz sentido? Porque a normal e a componente cosseno de θ do peso vão se anular. Elas são contrárias e de mesmo modo. Então, a única força que vai sobrar é a componente do seno do peso. Então, é como se a gente tivesse uma força resultante, uma única força constante resultante. Por isso que esse é sim um exemplo de força de uma única força constante. Ok? Joinha? Então podemos decompor? Vamos lá. Tá, a gente tem nosso triângulo aqui e nosso bloquinho. A gente sabe a força peso. Então vamos colocar aqui a força peso. E eu vou colocar dois eixos. O eixo Y, passando aqui pelo bloquinho, e o eixo X. E vou chamar de PX e PY. Eu quero descobrir o que é esse PX e o que é esse PY, ok? Beleza. Agora a gente vai fazer um triângulo menor. Eu não sei se está muito bem visualizado por aí para vocês aí, mas eu fiz um triângulo menor aqui em verde, ok? Espero que vocês estejam conseguindo ver, porque está bem fraquinho. Aqui a gente tem o nosso ângulo de 90 graus e aqui a gente tem o nosso ângulo θ, ok? Então esse ângulo aqui ele só pode ser 90 menos θ. E se esse ângulo é 90 menos θ, para completar, esse daqui só pode ser θ. E a gente vai utilizar disso, ok? Aqui está nosso θ. Para que a gente vai utilizar isso? Primeiro a gente tem que lembrar como é um triângulo. Então, o triângulo ele vai ter a hipotenusa, que é a maior aresta, e a gente vai ter dois catetos. O cateto oposto ele vai estar de forma oposta ao nosso ângulo θ. Por isso que ele é chamado de cateto oposto. E o nosso outro cateto ele vai estar adjacente. Ele vai estar do lado adjacente ao nosso θ, ok? Perfeito? Posso prosseguir? Tá, prosseguindo então. A gente vai ter que o seno de θ vai ser cateto oposto. Então, seno oposto, seno oposto, seno oposto. E o cosseno de θ
vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, adjacente, cosseno. Adjacente, cosseno, seno oposto. Perfeito? Vamos voltar lá para a nossa figura. Então, o que tiver do lado adjacente é cosseno, certo? Ó, adjacente, cosseno. Então, aqui PY vai ser P cosseno. E o que tiver oposto é seno. Então, PX é o nosso P seno. E é assim que a gente chega a P seno e P cosseno. Ok? Perfeito. Agora vamos voltar à questão inicial, que foi feita lá no início da aula. A gente tem uma força resultante sobre um corpo em movimento. De forma repentina, essa força é anulada. O que acontece com esse corpo? Então, a gente já tem um corpo em movimento. Vamos pegar aqui quando nossa bolinha tinha uma força resultante e vamos pegar quando ela está em movimento. Aqui, por exemplo, velocidade igual a 58,8 metros por segundo. E aí acontece alguma coisa que acaba a nossa força, acaba a força gravitacional, ok? O que isso significa? Significa que a gente não vai ter mais aceleração é igual a zero. E se não tem aceleração, a gente aprendeu que a velocidade não é alterada. Então, a velocidade não vai ser mais alterada. No entanto, ela vai continuar caindo, só que sempre com velocidade constante de 58,8 metros por segundo. Então, a resposta para o que acontece com esse corpo é: ele não vai ter mais aceleração, ele vai continuar se movendo, porque ele vai ter uma velocidade, mas essa velocidade não vai ser mais alterada. Ok? Perfeito? Então, alguma dúvida? Deixa nos comentários, por favor, se você ficou com alguma dúvida. Eu sei que foi, talvez pode ter sido bastante conteúdo, era só uma aula de revisão, para uma aula só de revisão, pode ter sido bastante conteúdo. Então, se vocês não entenderam alguma coisa, professor, não entendi a parte da trigonometria. Pergunta que eu explico, ok? Aqui eu coloquei um memezinho para vocês, ok? E vamos para fazer uma pequena revisão, só para relembrar tudo que a gente viu hoje, ok? Então, vamos para a revisão. Então, hoje a gente viu uma força constante, né? Força é um vetor. Lembrando que aí precisa de módulo, direção e sentido. E aí a gente lembrou que a força ela é proporcional à aceleração. Ela vai dar a direção da nossa aceleração. E a gente relembrou o que é a aceleração. A aceleração modifica a nossa velocidade depois de um certo tempo. Perfeito? Aí a gente entendeu a queda livre de um corpo, que foi aquele primeiro exemplo da bolinha caindo e ganhando velocidade, porque a aceleração apontava no mesmo sentido que a velocidade. Depois a gente viu o corpo jogado verticalmente, primeiro para cima, o ponto A ao B, depois o queda livre, B para o C. A gente percebeu que do ponto A para o B a velocidade vai diminuindo, porque a aceleração está apontando para baixo e a velocidade está apontando para cima, até chegar em zero, que é o ponto B, e há sim força gravitacional no ponto B. Não confundam velocidade com aceleração. E do ponto B para o C é o momento da queda livre, ou seja, a aceleração está apontando para baixo e a velocidade também apontando para baixo. Vimos aí então um corpo jogado horizontalmente, que foi aquele que um caía assim e o outro caía assim. E a gente percebeu que os dois vão chegar ao mesmo tempo no chão, porque os dois têm a mesma aceleração, que é a aceleração gravitacional.
A diferença é que um vai ter uma velocidade constante no eixo x, ok? Aí a gente viu de um corpo disparado obliquamente, que foi aquele que um estava saindo, um projétil disparado e o outro estava caindo. E os dois iam se encontrar devido a terem a mesma aceleração, que é a aceleração gravitacional. E mesmo se não tivesse aceleração gravitacional, a força-peso, os dois se encontrariam, porque tinha uma linha e quando a gente notava a linha, a gente percebia que os dois iam se chocar. A gente também viu o plano inclinado, que não tem mais de uma força, mas tem uma única força constante, força resultante constante, desculpa. Tem uma única força resultante que é constante, porque a força normal e a componente y da força, que era p cosseno de θ, se anulam, ok? Aí a gente revisou trigonometria, ok? A gente viu lá como chegar no cosseno e no seno. E por fim, a gente revisou essa questão da força sendo a força resultante sendo anulada e o que ia acontecer com o nosso corpo. E é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e peço que vocês deixem comentários. Falem, professor, eu não gosto quando você coloca a câmera. Faz sem câmera, é melhor. Você não é muito bonito assim, sabe? Daí deixa sem câmera. Ou sei lá, fala alguma coisa tipo assim: professor, não entendi a parte da trigonometria. Me explica um pouquinho melhor. Daí eu faço um vídeo curtinho só explicando trigonometria. Por favor, deixe algo nos comentários. É muito importante o feedback de vocês. Fala se gostou, se odiou, se não vai ver mais. Por favor. Ok? Obrigado pela atenção de vocês. E é isso por hoje. Até a próxima.